Saudos irmãos na gloriosa paz de Cristo Jesus. Hoje estaremos lendo Atos, no capítulo 4. Pedro e João perante o Sinédrio. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, os capitães da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram-se Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? Então Pedro, cheio do Espírito, disse-lhe: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca e como ele foi curado. Saiba que os senhores e todos os povos de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem o Senhor crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, a quem se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que foram curado, nada podia dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com este homem? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizam um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre os povos, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores, mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaça, eles os deixaram ir. Não tinha como castigá-los, porque todos os povos estavam louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que foi curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. A oração dos primeiros cristãos. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz de Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurece as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes, o Pôncio Pilatos, reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo, a quem ungiste. Fizeram o que o teu povo e a tua vontade já haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor,
Considera a ameaça deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome de teu servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Os discípulos repartem seus bens. A multidão dos que creram, era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos seus pés dos apóstolos, que eram distribuídos segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa corajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Aleluias.